No nosso devocional de hoje, onde estamos ainda tratando do tema resolução de conflitos, nós estamos agora procurando entender a raiz dos conflitos. Isto é, quando o desejo gera pecado. E eu queria iniciar com Tiago 1,15, onde Tiago diz: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. A partir deste texto, eu quero pensar com os irmãos acerca de como nossos corações, quando não sendo de fato controlados, guiados pelo Espírito Santo, podem gerar, através dos nossos desejos descontrolados, atitudes pecaminosas. E é muito importante nós entendermos que uma coisa é querer algo e se contentar sem ele. E outra coisa, bem diferente, é pressionar os outros de maneira pecaminosa para que eles nos deem aquilo que nós queremos, agindo como crianças mimadas. Quando estamos em meio a um conflito, é exatamente isso que nós somos mais tentados a fazer. Nossos desejos geram todo tipo de táticas pecaminosas a fim de pressionarmos as pessoas a fazerem o que nós queremos que elas façam. Se praticarmos estas táticas pecaminosas por muito tempo, estas táticas pecaminosas se transformam em hábitos, isto é, comportamentos que são praticados com regularidade, sem esforço e, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente. Isto é, você começa a agir assim, nem se percebe, age no automático. Mas esses destruidores da resolução de conflitos externos, muitas vezes, têm a sua raiz em desejos pecaminosos. Portanto, antes de tentarmos melhorar a nossa capacidade de resolução de conflitos, isto é, de substituirmos abordagens que não são bíblicas por alternativas bíblicas, isto é, pensarmos biblicamente, nós precisamos identificar e começar a destronar esses desejos exagerados. Em muitos casos, você não conseguirá identificá-los até que pare e faça perguntas específicas a si mesmo com relação a esta motivação ou estas motivações que se encontram em seu coração. Você precisa pensar, você precisa raciocinar, você precisa refletir. Caso você tenha dificuldades para identificar estas atitudes pecaminosas, esses desejos descontrolados, tente fazer estas perguntas a você mesmo, logo depois do seu último conflito, em que você percebeu que agiu sem sabedoria. E a primeira pergunta para sua reflexão é: eu estava disposto a pecar para conseguir o que eu estava intentando? Existe um desejo idólatra em meu coração que possa me tentar a usar abordagens pecaminosas de resolução de conflitos? Uma outra pergunta é: eu acreditava que se não tivesse aquilo eu seria infeliz? E neste ponto aqui, irmãos, eu gostaria de ressaltar que o descontentamento alimenta muitos conflitos. Uma pessoa satisfeita, uma pessoa contente, percebe que Deus já providenciou tudo que ela necessita para ser feliz. Conforme 1 Timóteo 6,8, nós deveríamos estar satisfeitos tendo o que comer e o que vestir. Quaisquer dádivas temporais acima e além destas são bônus pelos quais deveríamos estar satisfeitíssimos. Quando estamos insatisfeitos,
não somente murmuramos e reclamamos contra Deus, mas muitas vezes fazemos isso contra as outras pessoas, especialmente aqueles instrumentos que Ele coloca entre nós e o que nós queremos. A insatisfação em nossos corações muitas vezes encontra o seu caminho para além dos nossos lábios e de nossos rostos, e o faz muitas vezes, se não na maioria das vezes, de uma forma que nos leva a ter atitudes agressivas para com as pessoas. E aí começam a surgir ações que trazem danos aos nossos relacionamentos. Uma outra pergunta que nos ajuda a identificar estes ídolos em nossos corações é: o que eu cobiçava? O apetite é um desejo para satisfazer uma necessidade física ou cobiça. A palavra é também usada para descrever um apetite forte, um apego a algo ou alguma coisa. Então, sempre que você ver esta palavra, ouvir esta palavra, associa ao desejo forte. A nossa tentativa mal orientada de fazer com que os outros satisfaçam os nossos apetites é muitas vezes a maior causa de controvérsia em conflitos. E aí uma última pergunta para hoje, para que a gente possa examinar o nosso coração e identificar estes ídolos em nossos corações. O que eu creio que eu deva ter? É realmente uma necessidade ou um querer? Muitas pessoas não conseguem distinguir entre os dois porque o sistema mundano em que nós estamos inseridos, já que estamos ainda no mundo, uniu os dois. Nós não temos tantas necessidades como normalmente achamos que temos. Nossa maior necessidade, irmãos, é o perdão. Isto é claro. Mas é muito difícil para pessoas como nós, que vivemos num sistema em que as pessoas são o tempo todo incentivadas a consumir, incentivadas a ter, é muito difícil para aqueles que não estão na presença do Senhor fazer esta diferença. E mais que isso, é difícil justificar muitas outras necessidades bíblicas além da comida e da vestimenta. Muitas vezes, no entanto, nos convencemos de que necessitamos de algo que apenas desejamos intensamente. Quando nos convencemos de que o que queremos é algo que realmente necessitamos, podemos brigar por isso com intensidade e paixão além do razoável. E assim agindo, nós provocamos reações naqueles mais próximos de nós que nos frustram e nos provocam ainda mais, pois eles não veem como necessidade aquilo que nós estamos vendo como uma grande necessidade para nós. Veja como é importante estarmos atentos aos ídolos que estão em nossos corações e estarmos sensíveis de fato àquilo que é o desejo de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos. Pense sobre isto, medite nas Escrituras, busque a presença do Senhor. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.